Olá pessoal, boa noite. Eu sou Andréa Alves de Araújo, sou terapeuta ortomolecular, nutricionista e hoje eu vim bater um papinho com vocês sobre como nós podemos fazer uma grande alquimia na nossa cozinha com os temperos que nós temos na cozinha. Sim, o assunto de hoje são como podemos utilizar os nossos temperos para que eles sejam os coadjuvantes da nossa saúde. Nós, às vezes, a gente dá muita importância para vários suplementos, né, que tem aí na prateleira, que a gente vê na revista, que a gente ouve falar, né, que os famosos comentam. E a gente não dá tanta importância assim para os temperos que a gente tem em casa. E esses temperos, eles estão ali para fazer uma função. Antes era utilizado como uma função dentro de como a gente fazia receitas e conservar receitas, porque imagina, hoje a gente tem freezer, a gente tem geladeira, a gente tem como conservar e várias coisas artificiais, né, que não são nada legais para o nosso corpo, mas que conservam os alimentos para que eles não entrem em um estado que as bactérias se multipliquem demais e comece a fermentar e comece a apodrecer aquele alimento e fazer mal para a nossa saúde. Então, sempre foram utilizados vários temperos para que aqueles alimentos eles tivessem mais tempo de vida, pudessem ser consumidos por mais tempo, sem utilizar, por exemplo, esses recursos modernos que nós temos hoje. Por exemplo, existiam na cultura inglesa, tem um bolo que era um bolo de casamento, que esse bolo ele tinha especiarias. Essas especiarias eles faziam com que o bolo durasse por anos e ficava guardado o bolo lá do casamento e ele não estragava, porque ele é utilizado. E as coisas que utilizavam salmoura. Então passa lá o peixe, a carne, né? Coloca o sal desidrata aquele alimento. Nessa desidratação, o que é desidratar? É tirar a água do alimento. Quando tira essa água do alimento, ele não tem substância para que as bactérias se proliferem. Então ele tem muito mais tempo de vida sem apodrecer. São as carnes salgadas, as carnes secas, né? Vocês já viram isso no mercado? Tem um local ali que fica cheio de carne, de pedacinho de carne lá para utilizar em receitas como feijoada, por exemplo, e fica aquele alimento ali sem geladeira, sem refrigeração e ele não estraga. Então, os temperos eram utilizados para esse fim, para não ter crescimento de bactéria. Quem já comeu alguma vez comida indiana, mas comida indiana mesmo, não essa comida que já vem pra cá, já leva em consideração o nosso gostinho, o nosso paladar, né, o que as pessoas podem aceitar. Eu nunca fui pra Índia, mas a minha irmã, ela estudou, boa parte da vida dela, ela estudou na Índia e ela comia a comida ali, da cultura dos indianos mesmo. E ela, para se acostumar, como ela sempre voltava bem magrinha, porque para ela se acostumar a comer com a quantidade de pimenta que tinha naquela comida, demorava até ela começar a se acostumar com aquela alimentação. Mas vamos pensar, por que é colocada tanta pimenta na comida indiana? É um país que ela tem a parte sanitária básica, ela é muito deficiente. As pessoas, elas têm, uma grande maioria da população, é um nível de renda muito baixo. E aí eles, assim, tem famílias que elas não têm nem local de fazer comida dentro de casa, mora todo mundo dentro de um local só, de um quarto só, cheio de filhos e tal, e eles se juntam muitas vezes à noite para acender uma fogueira, colocar ali uma panela e fazer uma comida comunitária, o que se tem em casa, cada um tem em casa, vai lá e coloca. Muitas vezes não tem nem condições de ter um banho todos os dias, o esgoto corre a céu aberto. Então tem muita contaminação e isso há muitos e muitos anos. Então a cultura começou a colocar, alguém tá falando que amou meu visual, desculpa, eu perdi a linha só porque eu ouvi um elogio. Aí a cultura começou a utilizar muito tempero
para que essa comida não estragasse, as pessoas não ficassem doentes. Tem um tempero que é da cultura indiana que chama curry. O curry, ele é um monte de temperinho ali, que ele tem um equilíbrio incrível para que todos os temperos, eles em sinergia, façam realmente a pessoa combater radicais livres, combate células cancerígenas. E sabe o que tem no curry? Coisas que tem aí na sua cozinha, com certeza. Tem canela, tem cravo, tem pimenta preta, pimenta em grão, pode ser preta, pode ser branca, pode ser pimenta caiena. E tem o açafrão, que tanto é falado agora. Quem não ouviu já alguma reportagem ou se falar da cúrcuma e do açafrão? Por que ele está sendo tão falado agora? Porque desde 2009, mais ou menos, começou a ter muita atualização de estudos sobre a genética. Quando começou a fazer os estudos genéticos, começaram a perceber que existiam alguns alimentos que conseguiam barrar uma hereditariedade. Então, se eu tenho uma hereditariedade, por exemplo, de ter diabetes, eu já tenho essa facilidade em desenvolver a diabetes. Se eu começar a comer tudo refinado, cheio de açúcar, não tiver o cuidado, não fizer exercício físico, eu vou ter diabetes, com certeza, muito jovem ainda, vou ter sempre esse problema, porque eu tenho essa deficiência já genética, que a gente chama de polimorfismo. Quando eu utilizo a alimentação correta, os superalimentos, por exemplo, o açafrão, a cúrcuma, a pimenta preta em grão, a canela, o cravo. Quando eu começo a utilizar esses alimentos mais na minha dieta, ter uma dieta mais saudável, ingestão ótima de água, exercício físico, controle de estresse, eu consigo barrar, silenciar esse meu gene, esse meu polimorfismo. E aí eu posso nunca desenvolver diabetes. E esses estudos, eles estão cada vez descobrindo mais genes e mais polimorfismos, e todos eles têm um alimento, né? A nutrição pode barrar que essas doenças apareçam no seu corpo. Olha que incrível, a gente está vivendo num tempo que a gente pode agradecer muito, porque está sendo descoberto as coisas que os nossos avós mesmos já sabiam, né? Os antigos, os índios já sabiam, e agora a ciência está comprovando, então as pessoas acabam adotando mais. Mas como é que eu vou utilizar, por exemplo, a cúrcuma, que é antioxidante, é anticancerígeno, ele evita, então, que esse polimorfismo, essa genética, essa doença se instale na sua vida, certo? Como que ele vai agir? Primeiro lugar, você tem que comer ele, né? Não adianta, porque eu vejo muita gente falar assim, nossa, faz tão bem brócolis. E quantas vezes você come brócolis no mês? Ah, uma vez, duas. Assim, não tem como o alimento ele fazer a ação de proteção, porque todos os dias a gente precisa de proteção. Tá aí, né, gente? É vírus, é bactéria, é as próprias toxinas que a gente mesmo fabrica, é a água contaminada, é detergente que a gente utiliza, é shampoo, é tinta de cabelo, esmalte, tudo isso são toxinas. E a gente precisa ter o nosso sistema imunológico e o nosso sistema antirradicais livres, antioxidantes. Esse nosso sistema ele tem que estar funcionando. Para ele estar funcionando, ele precisa desses alimentos. Olha como os temperos, que a gente chama de tempero, como eles são importantes. Você utilizar curry, por exemplo, na sua alimentação, se você for utilizar todos os dias, sua comida vai ter o mesmo gosto todos os dias. Não é legal, não é gostoso. Mas o que eu posso fazer? Como que eu posso utilizar? Eu não gostava, nunca gostei de açafrão. Curry sim, curry eu gostava, mas também comia assim uma vez por semana e olhe lá, não tinha muito hábito. Eu comecei a incorporar o açafrão na minha vida, utilizando de uma maneira que eu nunca imaginei, porque eu experimentei no suco verde, que você pode experimentar, né? Como que é que fica para você fazer um suco verde e colocar uma colher de chá de curry, do pozinho mesmo, açafrão ou curry, no seu suco. Se você gostar, ótimo, eu experimentei e não gostei.
Aí eu comecei fazendo o meu arroz integral. Todos os dias eu colocava uma boa quantidade de curry no arroz integral para 4 pessoas. Eu tenho que colocar então 4 colheres de chá de curry no meu arroz integral. Mas não é todo dia que eu tenho vontade de comer arroz integral, eu tenho que ficar variando a alimentação, não pode comer arroz todo dia. Ah, tá bom, então num dia eu vou comer o curry, no outro dia eu vou comer o açafrão no meu arroz ou num legumes, onde você quiser temperar. E daí eu descobri uma receita que eu adorei. Eu faço leite vegetal, então eu posso colocar um leite de soja, eu posso colocar, eu uso muito um produto que chama Not Milk, que é uma delícia, que é um leite de proteínas, de ervilha, eu gosto bastante. Esse leite, eu esquento esse leite, eu coloco uma colher de curry, de chá de curry nele, ele fica amarelinho, aí eu coloco mais uma colher de sopa de óleo de coco. Isso na minha primeira refeição da manhã. Então, todos os dias eu tenho contato com curry. Todas as vezes que eu vou fazer um legumes, eu sempre vou pensar, deixa eu ver, hoje eu quero comer no leite, eu quero comer no legumes, quero comer no tofu, eu quero comer no arroz, e aí eu escolho um alimento para não ficar tão cansativo e tão monótono assim, a gente utilizar o tempero. Então, a gente já falou, o curry. Para ele ser bem digerido, para ele fazer a função que ele tem que fazer nas nossas células, uma maneira dele penetrar mais nas nossas células e fazer a função é sempre ter pimenta preta também junto. Então, o curry já vai fazer esse papel. Se eu utilizar, por exemplo, o açafrão no meu arroz, eu também posso pegar um outro legumes e colocar pimenta preta. Então, sempre fazer essa combinação. Ele vai fazer uma melhor absorção do curry. Então, esse famosinho, a gente já comentou sobre ele. E aqueles que são mais tradicionais na nossa cozinha? Quem nunca colocou lá um alho para refogar, uma cebola para refogar? Esses dois temperos, eles são extremamente saudáveis. O alho, ele tem um composto que chama alicina. A alicina que é a responsável pelo cheirinho do alho. Ela é mais ativada quando você pica o alho bem picadinho ou espreme o alho e deixa ele respirar um pouquinho, já não joga direto na panela, que é para ele entrar em contato com o oxigênio e fazer ainda ficar mais ativo esse princípio. Então, eu deixo lá uns 10 minutinhos, depois eu já utilizo o meu alho, tá? Se você puder utilizar sem refogar muito, já colocar no alimento ali para ele cozinhar junto com o alimento, melhor ainda, porque tudo que vai frito, ele vai sempre perder um pouquinho do composto ativo. Então, o alho, ele vai melhorar seu sistema cardíaco, ele vai diminuir a sua pressão, ele vai deixar o seu sangue mais fluido e ele é um bactericida. Ele mata bactérias, ele mata vírus. Então, olha que incrível. Fora isso também, né? Pelo o hálito que ele deixa, dá pra gente imaginar mesmo que ele mata, né, gente? Ele mata bastante vírus e bactéria. Aquele odor que ele tem, que vem da alicina, ele tem um composto que é a base desse composto é enxofre. O enxofre, ele está no nosso corpo, a quantidade que ele tem no nosso corpo, ele é até mais do que o sódio, ele é mais do que o potássio no nosso corpo, ele está em todas as nossas células. O enxofre ele precisa estar presente em todas as nossas células e ele vem desses compostos. Em relação aos temperos, ele vai estar no alho, ele vai estar na cebola, ele vai estar na cebolinha também, aquela cebolinha verde, né, compridinha, também vai estar ali em relação aos temperos. Já dos alimentos, que não é o que eu vou falar hoje, ele vai estar em todos aqueles crucíferos, que é o repolho, o rabanete, o brócolis, que tem esse gostinho característico, sabe? Tipo a couve, você corta ela, deixa ela lá um pouquinho, se passar um pouquinho, começa a vir aquele cheiro, né, mais estranho. São esses compostos que em contato com o oxigênio, eles ativam mais ainda. E em contato com o nosso corpo, eles evitam que o nosso DNA seja corrompido, que a gente tenha oxidação do nosso DNA. Olha que incrível! Fora isso, o enxofre, ele vai deixar o nosso cabelo melhor, o bulbo capilar, ele vai deixar a pele melhor, as unhas,
todo nossas cartilagens, então tudo que a gente faz movimento aqui, em todas as juntinhas que a gente faz movimento, né, punho, cotovelo, ombro, joelho, tornozelo, tudo que tem cartilagem, ele é dependente de enxofre. Se a gente come uma boa quantidade desses alimentos, você já vai ter o enxofre que você precisa no dia. Mas se você não come, você pode, por exemplo, suplementar. Você pode utilizar um produto que chama MSM. Vocês podem anotar aí e procurar. O MSM é um composto do enxofre que, quando a gente come enxofre, ele começa a fazer as ações dele, metabolizar ele dentro do nosso organismo. O princípio ativo que ele vai virar dentro do nosso corpo para fazer efeito é o MSM, tá? Então você vai tomar ele pronto. Aí ele vai ter um custo mais elevado, sim, mas para o caso de pessoas que estão se recuperando, por exemplo, de uma cirurgia, de alguma coisa de um joelho, de uma articulação, para pessoas que têm artrite, artrose, é bem interessante que você faça o uso do suplemento do MSM, claro, acompanhado de um profissional que vai te passar as dosagens certinhas, mas em relação aos temperos, use e abuse do alho e da cebola, tá? E da cebolinha também. Agora, a cebola, eu tenho uma má notícia, porque todo mundo gosta muito, a maioria, né, das pessoas gosta muito de cebola. E quando eu falo isso dentro da consulta, que a pessoa não pode comer a cebola, a pessoa quer sair correndo, né? Porque tá muito acostumada a comer. A massa da cebola, ela é muito ácida. Ela acaba perdendo a qualidade daquilo que ela deveria te entregar, ela acaba te dando muita acidez. Isso pode fermentar no seu intestino, pode irritar a sua parede intestinal, o seu estômago, pode te dar azia, pode te dar excesso de gases. Então, como que eu falo para as pessoas utilizarem a propriedade de verdade da cebola? Primeiro, se você joga água quente na cebola, vocês já perceberam isso? Que sai uma aguinha amarela? Aquilo é um enxofre. Então, aquela aguinha amarela vai estar com o princípio ativo que você precisa tirar da cebola para você utilizar. Então, o que você pode fazer? Pega uma cebola inteira, você pode até assim colocar vários cravinhos assim espetados nela e coloca ela para cozinhar dentro do legumes que você está cozinhando, ou dentro do feijão, ou dentro do arroz, ou na aguinha do que você está cozinhando. Sei lá, estou cozinhando uma couve-flor, vou colocar lá dentro também uma cebola. Depois de cozida, você tira aquela massa e joga fora, tá? Ou, eu gosto muito de fazer isso, eu gosto muito de fazer coisa assada. Eu coloco uma camada de cebola cortadinha em fatias, aí eu coloco a berinjela, a abobrinha, tofu, cogumelo, tudo que eu quero ali por cima, coloco para assar. Ela vai fazer aquela saborização de todos aqueles alimentos que estão ali por cima, fica bem gostoso. Mas é só não comer a parte da massa da cebola. Você pode fazer um caldo, você deixa ela bem grandinha, refoga ela bem até ela ficar quase marrom, coloca a água, ferve, coa e aquela água você faz os seus legumes, faz a sua sopa, né? Também fica bem gostoso, tá? Eu tô vendo um monte de gente falar aqui, amor, você vai anotando aí se tiver pergunta, no final eu falo, tá, gente? Eu vejo as perguntinhas. Bem, então alho, cebola, cebolinha, alho poró, maravilhoso. O alho poró, já foi feito um estudo na Inglaterra com pessoas que tinham muitos problemas intestinais e aí eles pegaram, por exemplo, 50 pessoas que tinham muito problema intestinal e deram só produtos que alimentam as bactérias boas. O maior produto que mais alimenta as bactérias boas dos temperos é o alho poró. Aí para as outras 50, eles deram lactobacilos vivos, esses que a gente compra para tomar, para fazer a recuperação do intestino, certo? E aí, quais das pessoas que melhoraram mais rapidamente, melhor e tiveram mais benefícios? As pessoas que alimentaram as bactérias boas. Então, o alho poró em relação aos temperos e todas as fibras, tá, gente? Todas as fibras de legumes, verduras vão fazer também esse papel. Mas o alho poró, ele alimentou as bactérias boas e as pessoas tiveram muito mais benefícios de melhorar o intestino, melhorar a pele, melhorar o sistema de imunidade. E o alho poró, ele vai fazer a mesma função, ele é um pouquinho mais suave, mas ele faz a mesma função que a cebola.
Então a gente corta ele todo em redondinho, também lava ele bem, porque às vezes ele tem bastante terrinha dentro das camadinhas dele, deixa ele de molho e tal. E você refoga, você utiliza o alho poró, igualzinho você utiliza a cebola. E a cebolinha também, cebolinha, cortar ela, sabe aquele caldinho que tem dentro dela? É o que mais tem os compostos de enxofre. Então esses são os que mais a gente usa em casa. Também quem gosta, quem usa bastante salsinha. A salsinha, ela é o tempero mais rico, ela e o coentro, os temperos mais ricos em vitamina C. A vitamina C, como ela, se você cozinhar a vitamina C, ela vai embora na água. Então a salsinha é mais interessante que você utilize ela crua, que você pique ela e você utilize ela por cima da comida depois que ela já está pronta. Ou faça patê, eu adoro fazer, eu como muito tofu. E o tofu, todo mundo sabe que não é gostoso, ele não tem gosto de nada. Não é que ele não é gostoso, não tem gosto. Então que gosto que eu quero no meu tofu? Qualquer coisa que eu colocar lá, ele aceita. Se eu colocar, por exemplo, um maço de salsinha e cebolinha e limão e azeite, fica um patê verdinho delicioso para você utilizar em qualquer local. Você pode colocar, comer com a comida, na tapioca, colocar para assar a abobrinha, a berinjela com ele por cima, fica incrível. Se eu colocar azeitona preta, ele aceita. Se eu colocar cacau e melado, ele vira um doce igualzinho um chocolate, um mousse de chocolate, fica muito bom. Então ele aceita todos os temperos, porque ele é neutro. Então eu gosto de fazer bastante com a salsinha. O coentro, ele é amado por muitos, odiado por muitos. Quem odeia coentro está perdendo muito. O coentro, ele é um potente anticancerígeno. Use e abuse do coentro. Quando assim eu comia coentro há um tempo atrás, eu não gostava, e eu descobri que eu não gostava do coentro cozido. Se ele é cozido lá com prato, assim, nunca gostei do gosto dele. Mas depois que eu comecei a comer ele cru, então picar, colocar na salada, colocar no vinagrete, colocar no rabanete, adoro rabanete com coentro. A gente termina de fazer o feijão, joga ele cruzinho por cima, aí o sabor é outra coisa. E ele é o alimento que tem mais vitamina C, ele é a salsinha que tem mais vitamina C que a gente pode ter acesso ali na nossa casa. E clorofila. Tudo que é verde escuro, ele vai ter clorofila, que é também um antioxidante, um protetor natural. Então, use e abuse do coentro. Salsinha, coentro, cebolinha, cebola, alho, né? E agora, dos temperos que são mais que a gente lembra muito de doce. Canela. Canela também, se você puder, eu falei para vocês aqui que eu tomo um dia leite com cúrcuma, com açafrão. Se você, no outro dia, você pode colocar cacau, colocar canela, porque a canela é um estimulante. Ele faz com que o seu metabolismo fique melhor. Ela faz com que o seu metabolismo ele acelere. E aí ele sempre associado à perda de peso, porque ele faz isso. E ele é um conservante. Por que os temperos ou algum produto é considerado um conservante? Conserva porque mata bactérias. Então ele também é antibactericida, antifungicida. Quem já pegou alguma vez óleo de canela, ele aquece, ele é como se ele estivesse queimando você. Ele aquece, ele tira a friagem, né? Dentro da medicina chinesa, um dos tratamentos que nós fazemos é a gente tirar a friagem do corpo da pessoa, que é o que os antigos faziam também. A pessoa de um golpe de ar, alguma coisa assim, ficava doente, falava isso, era o golpe de ar que você tomou. Dentro da medicina chinesa, a gente só fala que entrou um vento perverso no meridiano. Cada um fala uma coisa, mas na verdade vai dar na mesma. Então, se você tomar um chá de canela, se você utilizar a canela em pó, só não pode ser, a canela ela é um pouquinho mais tóxica. Você não pode utilizar muito da canela. Então ela é como um tempero mesmo, ele é pitadas, não é para você colocar uma grande quantidade. Mas ela é um conservante. Por exemplo, quando eu faço um leite vegetal em casa, ele vai ter 3 dias de duração. Para ele não estragar, se eu colocar uma pitada de canela nele, ele pode durar mais tempo. Olha só que incrível, né? Então ela faz isso. E o conservante que mata a bactéria fora nos alimentos, ele vai fazer a mesma coisa com você.
Quando, por exemplo, aqui em casa as pessoas ela começa a ter um pouquinho de gripe, resfriado, sabe? Começa a perceber que a pessoa não está muito bem, né? Principalmente as crianças, tal. O que que a gente faz? Uma das estratégias é fazer um chá que vai, anota aí, canela em pau, meio limão com casca, um alho com casca cortado ao meio, meia cebola com casca, um pedaço mais ou menos assim, né? Mais ou menos um meio polegarzinho de gengibre. Você coloca tudo isso no mais ou menos uns 600, 700 ml de água e você deixa ele ferver até quando ele fica metade do líquido que você colocou. Então, de 700 ml virou 300, 350, tá ali. Tá o chá feito. E aí, coloca touquinha, luva, edredom, pijama, meia, toma uma caneca daquilo e fica meia hora no suadouro, que a gente fala, né? Porque quando você toma esses princípios, você está aumentando a temperatura do seu corpo, né? Pela ação da canela, do gengibre. Você tá já fazendo bactericida, que é o alho, a cebola, antioxidantes. Se tem alguma célula que está sendo atacada ali por bactéria, ela se fortalece, ela consegue, que o sistema imunológico vai lá e mata essa bactéria. E quando acontece isso, as bactérias não estão resistentes a calor. Os vírus que não são resistentes a calor, eles já morrem, né? E aí passou os 30 minutos, troca o pijaminha, troca a roupinha, se por acaso, né, umedeceu, molhou, e cama. E aí só vai levantar no outro dia. Gente, como isso salva a pessoa do resfriado virar uma gripe, da pessoa no outro dia não tá bem. É incrível como faz. A gente tem tudo ali em casa e a gente vai na farmácia comprar os medicamentos, essas coisas aí que as pessoas compram sem receita, que tá acabando com a imunidade das pessoas, né? Porque se uma bactéria, né, se o seu sistema imunológico consegue matar uma bactéria, ele aprende a fazer aquilo. E aí ele sempre vai estar a postos, ele sabe o que fazer. Se você fica tomando medicamento, que é o medicamento que está fazendo isso, o seu sistema imunológico ele fica fraco, ele não consegue e a bactéria fica cada vez mais forte. Ela fica cada vez mais resistente. É por isso que tem tantas superbactérias hoje, né? Em 2050, uma das coisas que se estuda muito, que vão existir superbactérias por causa desse uso indiscriminado de medicamento, que não vai ter mais medicamento que acabe com elas. Isso nos hospitais já tem, na verdade, né? Então é bem grave. Quanto mais a gente puder utilizar essas coisas domésticas que funcionam, porque todos os medicamentos são derivados das plantas. O princípio ativo foi estudado e aí sintetizou e virou um medicamento que você tem lá, patentes, que lá e você vende caro, e às vezes você tem ali o produto na tua casa, né? Outros produtos que a gente tem na nossa cozinha que são incríveis, alecrim é fungicida, bactericida, tônico cardíaco. Ele só tem uma contraindicação, que é a pessoa que tem uma hipertensão descontrolada ou tem muita taquicardia. Porque para quem já tomou chá de alecrim, o chá forte mesmo de alecrim, você não dorme, você fica super ligado, ele é estimulante pra caramba. Então naquele dia que você tá sem energia, naquele dia que você, sabe, não tá funcionando, ele é tônico mental, você pode tomar um chá de alecrim que você vai ver como que é legal. E tem como tempero você utilizar ele ali para você assar uma mandioquinha, uma mandioca, um cará, um inhame, você assar com o alecrim, fica um gosto incrível. Ele não vai ter contraindicação nenhuma, porque você come pouco dele, né? É contraindicação mais pro chá, pra tintura, né? Então você utilizando ele como tempero, ele é antibactericida, antifungicida, vai fazer tonificante, né? De musculatura, inclusive do coração. Esse é o alecrim. Outra coisa que a gente tem lá sempre, orégano. Orégano tem até assim, comercializado o suplemento de óleo de orégano,
para aumentar a imunidade das pessoas. Então, se a pessoa está sempre com infecção, está sempre com gripe, sempre com resfriado, tem cistite, tem candidíase, tem sempre bactéria no seu estômago, sabe? Quando a pessoa tem gastrite, refluxo, aí vai fazer lá o examezinho da Helicobacter pylori lá no estômago e sempre tá de novo residindo, candidíase, afta. O óleo de orégano, ele é super indicado porque ele tem uma propriedade de, ele quebra, assim, a bactéria ou o vírus, ele tem uma capinha protetora, né, dele ali. E essa capinha protetora, ela, em alguns é só de gordura, em alguns tem gordura também e açúcar, cada um tem uma composição. E o alecrim, não, alecrim, eu tô falando orégano. E o orégano, ele tem a propriedade de destruir essa barreira. Então, quando quebra essa barreira que encapa a bactéria, ela morre, porque sai todo o conteúdo celular dela para fora. Então, ela morre. Explode, né? Mais ou menos isso que ele faz. Então, ele tem essa capacidade. A mesma coisa o gengibre. O gengibre tem um composto que chama gingerol, que ele é extremamente bactericida. Fora isso, ele também melhora a digestão. Para as mulheres que têm azia na gravidez, né? O chá de gengibre, o mascar gengibre diminui bastante aquela sensação de queimação, aquela azia que a mulher sente, geralmente na gravidez. É isso que a gente passa aí para as mulheres. Quando a pessoa tem dor de garganta, muita afta, ou mesmo ela sente aquele pigarrinho, então você pode, aqueles cristais de gengibre é bem interessante que a pessoa use. Eu lembro que foi muito marcante um dia que eu fui num show de um rapaz que chama Krishna Das, que ele é um indiano e ele canta mantra. Então a maneira dele de oração é ficar cantando mantra. Ele canta, é a vida dele cantar. E a voz dele é extremamente grave, muitíssimo bela, muito. E a gente estava lá nesse show e ele ficava, você percebia que ele ficava o tempo inteiro engolindo, assim, ele fazia assim, engolia. E aí depois eu fui saber que para ele conseguir cantar horas e não ter nenhum tipo de problema, conservar lá, né, as cordas vocais dele, ele fica o tempo inteiro com um pedacinho de gengibre na boca. O tempo inteiro, porque nenhuma bactéria pega, não inflama, então ele é anti-inflamatório. Para quem tem dores, né, nas articulações, para quem tem alguma inflamação no corpo, chá de gengibre, ele é um anti-inflamatório. Para que você vai tomar medicamento? O medicamento anti-inflamatório, o que ele faz? Ele faz com que o seu corpo não produza alguns elementos químicos, por exemplo, histamina, que a histamina ela é produzida quando ela tem algum ataque. O seu corpo, a sua imunidade, ela produz quando você está sendo atacado. Então, é uma reação da imunidade. Quando você toma um anti-inflamatório, ele diminui as reações da sua imunidade, ou seja, baixa a sua imunidade. Baixa a sua acidez estomacal, te dá muito problema no estômago, não de ter ingerido pela boca e chegou no estômago, aí chega no estômago, ele machuca o estômago, não. É a parte química que vai acontecer quando você toma um anti-inflamatório. Então, por que não você fazer uma combinação? Você toma um chá de gengibre, você mastiga um cravinho, você coloca canela, né, no seu leitinho, no que você vai tomar. Você coloca mais temperos na sua comida, esses temperos que eu já citei. Eu fiz um trabalho com idosos hipertensos, né? Foi um artigo que eu escrevi quando eu estava fazendo faculdade de nutrição. Então, um dos trabalhos era a gente trabalhar numa UBS e cuidar de algum problema que mais aparecia ali. Então, as pessoas que a gente atendia aqui o maior problema daquele local eram idosos com hipertensão. E aí eu fiz um artigo disso. E aí no final, todas as pesquisas que a gente fez, para eles poderem responder pra gente, ter paciência de ficar ali falando, respondendo, a gente dava um presentinho.
E aí o presente que eu dei para eles é um sal, que a gente faz um sal que faz metade de sal grosso, metade da erva escolhida. Então, vamos lá, receitinha para vocês. Você pode comprar o alecrim ou fresco ou seco, ou melhor, antes de você comprar, pense nisso. Todo potinho que você vai jogar no lixo lá no reciclado, tudo aquilo pode virar vaso. Tudo aquilo que você colocar uma terra boa dentro, orgânica, e que você colocar um tempero, você vai ter tempero todos os dias, orgânico, que você cuida, você não joga medicamento, você não coloca nada, nenhum aditivo ali. Você pode cuidar daquele temperinho que você vai utilizar todo dia. Então, pensa nisso, qualquer pedacinho de chão que você tem que toma o sol, você pode colocar vários temperos. Não tem lugar. Na parede. Olha os jardins verticais que tem. Mas eu não tenho dinheiro. Garrafa PET. Tem muita coisa. Tem vários tutoriais aí no YouTube que eu tava vendo. Pessoas fazem uns negócios tão lindos. Eu tentei fazer, mas não tenho muita habilidade não. A pessoa pega um barbantão grosso, aí faz assim, tuf! Aí já virou um negócio para pendurar o vaso, qualquer vaso. Que você não, a tigela velha que você tem, que você tá me olhando, meu bem. Você já tá pensando. O Alê tá me olhando ali, já tá pensando, ela vai pendurar mais coisa nessa casa. Porque a minha casa é assim, vocês estão vendo aqui atrás? Tem mais planta que pessoa, que oxigênio, tem mais planta que dinheiro, né? Tem mais planta que tudo aqui. Aí você pode fazer isso, pendurar todos os seus temperos na sua cozinha, é uma coisa mais linda. E você, na hora que pegar, que vai comer ali, você tira os temperinhos e coloca lá no que você vai... cru, quanto mais coisas cru, melhor, né? Então você tendo... eu perdi o que eu ia falar. Eu tô falando de utilizar os temperos que você mesmo planta, de poder... eu não posso plantar, então beleza. Já sei, o sal que eu ia falar, né? Voltando. Como é que você vai fazer o sal? Metade de sal grosso, metade do tempero que você escolher. Então você vai deixar um sal aromático. Eu pego o sal grosso, ponho no liquidificador, né? Coloco lá uma xícara de sal grosso. Aí eu pego uma xícara de orégano, boto tudo no liquidificador e bato. Aí eu coloco aquilo num pote de vidro, escrevo lá: sal aromatizado de orégano, sal aromático, né? Aí eu pego o outro, uma xícara de sal grosso, uma xícara de alecrim seco. Pronto, já tô fazendo um dia. Então, cada vez que eu vou fazer, todo dia eu vou fazer um dia abobrinha, um dia eu vou fazer ervilha, no outro dia eu vou fazer abóbora cabotiã, no outro dia eu vou fazer uma mandioca. Cada dia você escolhe um sal para você colocar na sua comida. E você coloca a mesma quantidade que você colocava de sal refinado. Então, se eu colocava uma colherzinha de chá de sal para fazer uma panela de legumes, eu vou pegar desse sal aromatizado. E aí, você tá, metadezinha do sal que você usava, você tá usando agora. Você tá diminuindo o sódio. Precisa diminuir o sódio, gente. Precisa. O brasileiro come 12 gramas por dia. E o permitido é 5. É mais do que o dobro. E a hipertensão, lá em cima. E não só isso que o sódio causa, tá? É uma das coisas. Então tem que diminuir. Se você fazendo esses sais aromatizados, você vai ter um gostinho diferente todos os dias na sua comida. Você pode temperar sua saladinha com aquilo, gente, fica show. E na hora que você tá fazendo, eu juro pra vocês, a casa fica com um cheiro, gente, é maravilhoso. A casa fica com um cheiro incrível quando você tá batendo ali a sua ervinha com o sal grosso. E aí deixa tudo separadinho lá, coloca o nomezinho, cada vez que você vai fazer, você utiliza um, tá? Então, isso pode diminuir hipertensão. Isso pode mudar o rumo da tua vida. Se você daqui a 10 anos, né, se continuar desse jeito, vai desenvolver hipertensão,
você não vai desenvolver mais. Se você daqui a 10 anos poderia desenvolver uma célula, um tumor cancerígeno, e você começa a utilizar esses temperos, você não vai fazer mais. Olha, mudança. Pequenas mudanças, o sabor, você está colocando mais sabor na sua vida. O tempero é muito sabor. Pimenta preta, pimenta caiena, ela tem um componente que é capsaicina, que é anti-inflamatório poderosíssimo, poderosíssimo. E essa pimenta vai estar fazendo com que todos os outros temperos tenham mais ação dentro do teu corpo. E o nosso corpo precisa de uma quantidade bem pequena, não precisa que seja um lote de coisa. É uma quantidade pequena para ele estar funcionando. Então, invistam nos temperos. Deixa eu ver aqui se tem perguntas. Vamos lá. Moura, se tiver pressão alta, a canela é ruim? Mesmo com medicação? Não, medicação não. Mesmo com moderação. Eu acho que para o olho não é tão bom, porque eu não estou enxergando muito bem. Se tiver pressão alta, a canela é ruim, mesmo sem medicação, é isso? Com moderação. Gente, a canela, lembra que eu falei que é uma pitada? A canela não pode ser muito para ninguém, tá? Porque ela é muito forte. E não tem só a ver com pressão. Ela aumenta o metabolismo, ela aquece. Então você pode perceber que você vai aumentar a temperatura do teu corpo, mas isso não quer dizer que você está aumentando a pressão, tá? Você está aumentando a temperatura do corpo, que é uma das coisas que ela faz, que ela aquece, tipo gengibre, tá? Então, moderado, sim, a gente coloca uma pitada de canela pra gente fazer um doce, ou coloca no bolo, tá? Que mais? A Ana, você faz leite com inhame? Não, não faço porque eu sou alérgica a inhame, tá? Então, não faço. Mas as pessoas que utilizam, elas cozinham o inhame por 3 minutos e aí bate e faz o leite. E tem bastante hormônio, é bom porque ele é o hormônio-like que a gente fala. O hormônio-like, ele vai lá e ele entra no receptor de hormônio que tá faltando no corpo da pessoa. Então tá faltando estrogênio e progesterona. Aí aquele receptor fica aberto. Em vez de ir o meu estrogênio e a progesterona, porque eu não tenho mais, vai adrenalina, por exemplo. Aí dá aquele calorão, você fica com taquicardia e tal, porque tá entrando um hormônio que não devia. Quando você toma um leitinho de inhame ou como inhame, você tem um hormônio lá que ele vai lá, entra naquele receptor e ele não deixa a adrenalina entrar. Então você se sente super bem, tá? Então ele é bem interessante sim, mas tem que cozinhar por 3 minutos e depois bater, tá? O óleo de orégano auxilia para quem tem H. pylori muito. Ele quebra a barreira resistente do H. pylori. E não é só H. pylori, todas as bactérias intestinais, fungos e parasitas. Vocês não têm ideia de como a gente tem fungo e parasita no nosso corpo. Então, se você começar a utilizar esses temperos, o óleo de orégano, incrível também. Para quem toma tinturas, a tintura de tomilho, tintura de alecrim, tintura de cravo, é antibactéria, antifungicida e antiparasitária do intestino. E cravo também é bom para a garganta, super bom. Vocês já viram, vocês já sentiram o gostinho de quando vai no dentista, que eles utilizam lá um produtinho que tem gosto de cravo, você sai com gostinho de cravo na boca, né? Porque é muito antibactericida, é super bom, tá? Deixa eu ver o que mais. Neide pergunta, para a tireoide de Hashimoto, qual o melhor tempero? A tireoide de Hashimoto é um autoimune, né? Então a gente evita glúten, tá? Porque o glúten ele causa mais ainda para quem tem alergias, alergias a alimentos ou autoalergias, que é esse autoimune, ele ativa mais esse sistema. Então evita o glúten e coma muitas algas que contêm o iodo dos alimentos e as castanhas. E não é bem tempero, né, que você me perguntou mais do tempero,
Mas a alga, por exemplo, pode ser considerado um tempero. Inclusive aqui em casa a gente usa como tempero, que é, quero ter um gosto, a gente não come peixe, mas quero ter um gostinho de peixe lá, vou fazer uma moqueca de palmito, quero ter um gostinho de peixe, eu vou jogar bastante alga lá. E vai ter o gostinho de peixe e vai ter bastante iodo. Então precisa alimentar essa tireoide com selênio, com iodo e evitar o glúten, tá? Deixa eu ver mais, tem mais pergunta aqui? Márcia Mussato, você. Qual tempero é bom para quem faz quimioterapia? Todos esses temperos que eu disse no início, que é cúrcuma, pimenta, cravo, do curry, né, que tá tudo ali misturadinho, cominho, todos esses temperos são antioxidantes e combatem as células cancerígenas. Como que eles combatem? Eles auxiliam os linfócitos, né, que estão ali na sua corrente sanguínea para detectar se tem alguma célula estranha fora do normal. Quando eles pegam essa célula, eles vão lá e cobrem essa célula e mandam essa célula embora pela urina, pelas fezes, tá? Então, são os mesmos temperos. Ele é antibactericida, antifungicida, antiparasitário e anticancerígeno. E o campeão é a cúrcuma, o açafrão e o coentro. Para quem não gosta de coentro, não tem problema. Vai lá na cúrcuma e no açafrão e utilize esses temperos, tá? Mas pode abusar de todos, orégano, alecrim, tá? Alguém diz aqui, a Pri. Eu ponho canela no café e óleo de coco. Ai, uma delícia, né? O cacau, vocês sabiam que o cacau é um tempero? Cacau. Cacau, gente, é um pozinho que é da torra, da semente, da fruta, né, do cacau. E aí, esse pó, quando você pega o cacau e põe na sua boca, ele até amarra a boca assim. Esse é o princípio ativo que faz o cacau ser antioxidante, o cacau ser anticancerígeno, o cacau diminuir o colesterol ruim e aumentar o colesterol bom, mas é cacau. Não é pegar esse pó, misturar com leite, misturar com açúcar e gordura disso, gordura daquilo e virar uma barra de chocolate. Isso não é cacau. Cacau é o pó de cacau, que aí você pode colocar nesse seu leitinho aí, né? No caso dela, ela falou café. Mas você vai colocar num leitinho, você coloca o cacau. A gente faz no abacate aqui, a gente amassa o abacate, bate no liquidificador abacate, cacau em pó, melado de cana, ou mesmo agave para quem tá de regime, ou você coloca açúcar de coco, melado de coco, bate e ele vira um mousse de chocolate, mas é o cacau puro, é o amargo, tá? Tem mais alguma pergunta, amor? Tô escrevendo aqui. Ele está escrevendo mais perguntas. Deixa eu ver se esqueci de algum. Tomilho. Tomilho é um tempero gostoso pra caramba. Ele tem uma folhinha assim bem miudinha, assim cheiroso, delicioso, que ele combate a depressão, a ansiedade. É antiparasitário também. Olha que incrível. O tomilho, ele tá presente nos temperos árabes. Sabe a pimenta síria, né, que fica daquele gostinho bom nas comidas árabes? Qual que é o nome do tempero árabe mesmo que a gente comia bastante aqui em casa? Zatar. No zatar tem tomilho, mas aí você compra o tomilho seco ou o tomilho fresco, pode fazer chá e pode utilizar também na comida. Deixa eu ver se eu esqueci de mais algum. Não, falei de todos que eu queria falar com vocês. Você sabe que eu sou preconceituosa com cominho, né? Porque cominho eu gosto de comer, mas depois ele não me deixa, eu fico o dia inteiro arrotando o cominho. Pra mim não faz bem mesmo, mas o cominho também é um ótimo tempero, tá? Ana Maria tá perguntando se rapidinho se cúrcuma é açafrão. Tá? Porque cúrcuma Oi? Ela não tá me ouvindo. Ela não tá te ouvindo. Ele falou que a Ana Maria pergunta se cúrcuma é açafrão. É a mesma planta, partes diferentes da planta. Então a cúrcuma ela é retirada da raiz e o açafrão é retirado da flor. Os dois têm efeito, os dois são muito bons, tá? Açafrão ele é mais suave, a cúrcuma é um pouquinho mais, que é da raiz, é um pouquinho mais forte. Aqui eu planto na minha casa. Assim, em vez de plantar coisa com flor, em vaso, essas coisas, planta a raiz de cúrcuma, gente. Sabe, o Alexandre já tá ali.
É difícil de tirar, né, amor? Mas é porque aqui no meu terreno aqui tem um lugar que tem bastante pedra. Então a gente plantou ali, sai aquele monte de folha, lindas as folhas. Aí sai um pendão de flor branco maravilhoso. Aí no pólen ali que tem o açafrão. Aí vem um monte de abelha. A gente deixa para esses bichinhos lá e comer. Quando começa a secar, murchar, aí a gente arranca e sai as raízes. Aí eu guardo, lavo, tal, seco, guardo as raízes e vou usando. Essa raiz ela é bem mais forte que o tempero seco, mas o tempero seco vai ter o princípio ativo, então pode mandar bala, tá? Além do óleo, o orégano pode ser usado como chá, sim. O orégano, o louro, sabe? Aquela folha de louro que a gente coloca também, eu não falei dele, mas o louro é incrível. E até depois eu vou dar tempo, né? Eu vou ensinar uma coisinha do louro, tá, gente? O louro ele é muito bom para útero, cólicas, espasmos, então cólicas intestinais, cólicas uterinas para menstruação, ele é incrível, tá? E sabe quem não gosta de louro? Não, para você ver, eu gosto muito dos animais, todo mundo quem me conhece sabe que eu amo os animais, todos os animais, inclusive vocês, nós, né, animais, eu amo muito, né, eu acho linda a criação. E nisso, dentro disso tudo tem a barata. A baratinha, ela não gosta de louro. Olha que incrível, que maravilha. Então você pega o louro e todo lugar que você não quer que tenha barata, você coloca uma folha de louro. Ela não gosta do cheiro, ela não fica na sua casa. Aí você não precisa colocar inseticida, você não precisa matar o tadinho do bichinho. E o bichinho não entra mais na sua casa, no seu armário, em todos os lugares que você não quer que tenha uma barata, coloque uma folhinha de louro. Que incrível, né? Tem mais algum, amor? Não? Então, pessoal, não tem desculpa pra gente não ter a nossa farmacinha em casa e a gente já tá utilizando todas as coisas que podem ser agora, pode resolver para você problemas agora e evitar problemas no futuro com coisas simples, básicas e que a gente esqueceu com o passar do tempo. Não existiam medicamentos há vários anos atrás aí. Medicamento é algo novo, a gente não sabe nem o que vai acontecer ainda, né? Com o uso de medicamento indiscriminado como está acontecendo. E já, o que é? Avisa que quinta não tem live. Vou avisar. Então, já começa a menos medicamento. Aqui na minha casa a gente tem umas 4 caixas de coisa que antes era caixinha de remédio, né? E aí o que tem lá dentro? Homeopatia, né? Floral, vitamina C, vitamina D, cálcio. Eu olho para isso hoje, eu me sinto assim, é uma coisa que me deixa muito feliz saber que a minha família trocou a farmácia pelo hortifruti, pela horta, pelos temperinhos, né? Eu não falei do manjericão. Eu adoro manjericão. Manjericão é uma planta que ela é considerada na Índia como uma planta feminina para fertilidade. Olha que delícia, muito bom, né? Então ela vai trabalhar com todos os hormônios, o útero, ovário, espermatozoide. Então, chá de todos esses temperos que eu falei com vocês pode ser feito chá, tá? Ou utilizado na comida ou ser feito chá. E aí todo dia você tem contato com esse tipo de produto. Olha que incrível, né? Então é isso, gente, ó. Quinta-feira, eu tô fazendo lives de segunda e quinta. Quinta-feira eu não vou estar fazendo live aqui no Instagram, mas vocês estão sabendo, né? Vocês só podem estar sabendo que eu começo a dar aula gratuita, 3 aulas, que é um webinário, sobre o poder da desintoxicação, o poder da perda de peso e o poder da imunidade. Dia 4, começa amanhã, 4, 5 e 6 agora de maio. São aulas gratuitas, são 2 horas de aula que vai ser ao vivo. E aí vocês só se inscrever, espalha aí pra galera, pra todo mundo que você sabe que gosta de saúde,
para terapeutas, profissionais de saúde, nutricionistas, fisioterapeuta, todo mundo que trabalha com saúde, que as aulas que eu vou estar dando é exatamente sobre essas coisas que eu tô falando com vocês, de uma maneira mais ali pontual, um pouquinho mais profunda, com protocolos. Então essas aulas estão super legais, eu tô fazendo essas aulas com bastante carinho. A última aula, dia 6, vai ter uma surpresa no final, vai ter um sorteio, vai ter um produto que eu vou estar sorteando no final de imunidade, que é bem legal. E aí vocês estão super convidados e, por favor, convidem mais pessoas para a gente deixar esse evento enorme, incrível. Eu já tenho centenas de pessoas já inscritas e eu vou estar com vocês amanhã. E eu preparei um material que vocês não vão esquecer mais. Vai fazer total diferença na vida de vocês. Eu só fui receber isso, esse material, tudo que eu tô passando para vocês, só fui receber isso depois de um ano de estudo, tá? De muita dedicação, de um ano de estudo e depois de ter que ir atrás de mais informação para poder ter tudo isso que eu vou estar entregando para vocês em 3 aulas. Gente, não percam, está demais. Então era isso que era para avisar, amor? Só? Então tá bom. Onde que tá o inscrição? É só procurar aqui, né? Na bio. Olha, tomei bronca. Tipo, você não sabia? Então, aqui... Ai, é que ele escreveu, ó. Assim, ó, a letrinha, tudo bonitinho. Tudo riscado, papel. Eu não sei se ele tinha desenhado alguma coisa pornográfica, vai saber, né? E eu fico assim de olhar. Então, é só você entrar na bio aqui do Instagram, entrar no meu nome, aí vai aparecer lá, minha bio, aí aparece lá onde você aperta e você se inscreve. Se inscreve gratuitamente e a gente se encontra. Espero todos vocês lá, hein, ó. Eu fiquei olhando aqui quem que tá, hein? Ai, 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 se vocês não aparecerem. Tem mais alguma coisa, amor? Qual o horário das aulas? Horário às 20 horas, das 20 às 22 horas, tá? Deixa eu ver quem... Simone Dias. Oi, Simone! Uma pitada de canela no leite vegetal, muito show. O leite com cúrcuma, a gente experimenta leite com cúrcuma e açafrão, eu chamo de golden milk, ele fica com cor de ouro. E é isso que eu passo também para os meus pacientes utilizarem para diminuir célula tumoral, se recuperar de quimioterapia, evitar que essas doenças genéticas apareçam. Então, gente, vai lá, tá? Deixa eu ver. A quantidade de orégano que usamos nos alimentos é suficiente ou melhor fazer um chá também. Orégano é à vontade, pode tomar o óleo, pode usar no tempero, a gente usa muito tempero. A Moniquinha, cravo, tá? Eu acho que a gente falou tudo que tinha que falar. Perguntando se a live vai ficar no Insta gravada. Essa live, sim, vai ficar. As aulas vão ficar disponíveis apenas até dia 6. Então, amanhã começa. É bom estar ao vivo. É bom estar ali na live ao vivo. Eu vou abrir um grupo de Instagram. Quem se inscrever, entra no Instagram, nesse grupo. Desculpa. No WhatsApp. Entra no grupo de WhatsApp. Porque aí vocês vão ter ali assistência, responder perguntas por ali. E a gente vai se comunicando pelo grupo de WhatsApp, tá? Então, entre também no grupo. E aí vai ficar dia 4, 5, 6 é a última aula. Essa última aula só vai ser mesmo ao vivo, porque terminou dia 6, a gente tira essas aulas do ar, tá bom? Então tenta se programar, tenta estar ali pra gente estar junto e tá passando todas as coisas pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Grande beijo. Amanhã então começa o evento. Espero todos vocês lá, tá bom? Beijão. Tchau, tchau.